Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com Alessandro Garcia, ele que é advogado, faz parte da equipe da Souza Vasconcelos Advogados, e a gente vai falar sobre a revisão da vida toda. Só o nome já me assusta um cadinho, mas eu tenho certeza que a Alessandra vai fazer o meu medo e o seu daí de casa sumirem e ainda vai mostrar para a gente que isso pode ser uma ótima alternativa para você que está assistindo a gente. Alessandro, seja muito bem-vindo, é imenso prazer tê-lo de volta aqui no programa Trabalhador em Falta. Oi, Carlinha, bom dia, tudo bem? O prazer é todo meu, tenho certeza disso, e conversar contigo nesse momento aí vai ser bem legal, ainda mais levando em consideração um tema de tamanha relevância, né, para as pessoas, e oportunamente, né, também falar com todos os trabalhadores e do Trabalhador em Foco, vai ser muito legal. Maravilha. Vamos começar pelo básico. Estamos falando de aposentadoria para a questão da revisão para a vida toda. E aí é o seguinte: o que é Previdência Social e quem, em via de regra, tem direito a se aposentar? Ok. Previdência Social, na verdade, ele é um seguro obrigatório, tá? Previsto na Constituição Federal, lá no artigo 201, em que toda pessoa que está submetida a um emprego, e também tem outras situações, né? Mas, assim, vamos lá. Uma pessoa que é empregada, ela deve ser segurada obrigatória. E aí é um tema que nós já até discutimos em outras situações, não importa se o empregador recolheu ou não recolheu, ela está assegurada obrigatória porque ela tem um vínculo empregatício. Então, para assim, para trocar de uma forma bem simples, a gente deve pensar realmente como um seguro, tá? Você vai lá, fez seguro do seu veículo está assegurado contra furto, contra roubo e outras situações mais. E nessa situação a diferença é que aquele seguro é um seguro facultativo, se você faz ou não o seguro do seu veículo. Já a Previdência Social é um seguro obrigatório, em que tem a finalidade de proteger as pessoas em situações adversas da vida, como numa enfermidade, ou numa gravidez, ou no desemprego, ou na última das consequências, é quando a pessoa já está com a idade mais avançada, que a gente sabe que a força laborativa diminui. Então, assim, aquela pessoa que já não tem mais aquele poder laborativo, né, aquela capacidade laborativa tão ativa, quando é diminuída, então ela vai ser protegida por esse seguro. Maravilha. Quando a gente entende que uma pessoa está aposentada, ela vai receber lá o aposento, como diria meu avô, todo mês, bonitinho e tal, não sei o quê. Contudo, de um tempo para cá, a gente vem ouvindo falar dessa questão de questionar se o valor correto, se esse aposentado está recebendo o valor correto. Nesse pensamento é que entra a revisão para a vida toda? Carla, na verdade, assim, algumas pessoas foram muito injustiçadas. Por quê? Algumas pessoas tinham remunerações altíssimas antes de julho de 94. E por alguma situação da vida, depois ou foi para um emprego que não pagava tão bem, ou foi para a iniciativa privada e como contribuinte individual contribuía com o mínimo. Tem diversas situações. O Uhum. fato é que ela tinha aqueles recolhimentos com valores bastante substanciais antes de julho de 94, e depois de julho de 94 começou a não ser com valores tão elevados. Quando ela vem a aposentar, o salário de benefício não levava em consideração aquelas remunerações anteriores a julho de 94, considerando apenas as contribuições a partir de julho de 94. Isso causava uma injustiça muito grande, a tal ponto que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, de algumas pessoas que nós temos nossos aqui do escritório, em que a aposentadoria sai de R$ 1.500, R$ 1.400 para R$ 3.000, para R$ 4.000. Perfeito, São estamos falando de valores valores bastante significativos. substanciais. A primeira questão que me vem à cabeça é o seguinte: você foi muito pontual quando disse julho de 1994, antes e depois. Por que essa data? O que aconteceu? Foi a Uhum. mudança do sistema? Então, antes era um tipo de sistema, agora é um outro tipo de sistema. Por que tem esse marco temporal? Porque é isso, né? Um marco temporal Uhum. de antes e depois que as coisas não estão
não foram contabilizadas da forma, vamos colocar entre aspas, correta, porque eu não sei qual palavra usar nesse momento. Tá. Não, isso aí é bem simples, tá? E é um fato histórico. Teve uma mudança de moeda, tá? A partir dessa data, nós tivemos a implementação do real. É por isso que leva em consideração. Agora, a mudança no sistema legislativo não foi em 94, foi em 99. Mas eles consideraram a partir de julho de 94, justamente por causa nesse período é que houve a troca da moeda. Foi por isso. Maravilha. Ótimo. Eu me lembro. Você também se lembra dessa mudança? Eu É, hoje tenho 39 anos, então eu tinha 10 anos, 10, 11 anos, e eu me lembro que era assim, era 2.750 cruzeiros que viraram R$ 1. E eu me lembro disso porque o meu pai falava muito dessa mudança, né? Meu pai já era adulto e tal, não sei o quê, então ele falava, mudou, porque agora mudou. Então, assim, a mudança impactou o país inteiro uhum, de uma forma muito uhum. benéfica, porque a gente saiu da inflação louca e tal, não sei o quê, mas se a gente for parar para pensar, então, de alguma forma prejudicou muita gente que precisa agora recorrer. E aí a questão é, então lá de julho quem tinha uma remuneração X antes de julho de 1994, depois ela se alterou de qualquer forma, até porque na verdade tudo mudou de forma muito, né, impactante nesse período e de lá para cá, é necessário que haja essa revisão. Quem pode pedir essa revisão? Como é que funciona isso na prática? Porque quando eu ouço revisão da vida toda, já me angustia, porque eu fico imaginando 300 milhões de papéis que talvez eu nem tenha mais aqui, e talvez muitos dos trabalhadores possam chegar com essa mesma questão. O que que eu preciso para poder ver se a minha aposentadoria pode melhorar de fato? Tá. Antes de eu te formar isso, deixa eu esclarecer um pouco melhor, porque de repente ficou alguma dúvida na fala anterior, né? Eu só disse que a partir de julho, foi considerado a partir de julho por causa do real, mas a alteração mesmo veio com a Lei 9.876 Em de 99. 99. E aí eu explico aí, com 2 minutinhos, eu faço uma explicação rasa, só para a gente ter uma Vamos ideia. lá. Até antes dessa lei, como é que funcionava? A salário de benefício ele era considerado os 36 meses anteriores à data da aposentadoria. Então, não importava quanto que você contribuiu no início, no meio, não importava. O que importava eram as 36 parcelas antecedentes à data da aposentadoria. 3 anos. O que também era um equívoco, porque às vezes as pessoas contribuíam com pouco, quando chegava nesse período dos 36 meses anteriores à aposentadoria, ele jogava lá em cima e a aposentadoria dele ficava com um valor alto, mas ele tinha contribuído pouco. Isso realmente para o sistema não iria funcionar, era Era um problema. justo, digamos assim. Beleza. Aí com Fernando Henrique, em 99, veio a alteração legislativa, tá? Qual foi o problema que ocorreu? Essa lei, ela trouxe no artigo 3º a mudança no cálculo do salário de benefício. Ela disse assim, olha, a partir de agora, o salário de benefício, na verdade, era uma regra de transição. Para quem estava completando ali, teria o quê? O salário de benefício, ele seria considerado, você pegando 80% das contribuições, você descartava 20% das menores, e somava e fazia uma média aritmética. Esse seria o salário de benefício. Tá? E aí, 80% dos salários a partir de julho de 94. Ela trazia isso bem claro, que é a partir de julho de 94. Essa mesma lei trouxe uma alteração na Lei 8.213, no artigo 29, que essa seria a regra permanente. Então, a gente tem no artigo 3º uma regra transitória e no artigo 29 uma regra permanente. Na regra permanente, ele não trouxe esse limite de julho de 94. Ele falou sobre os salários de benefício, que seriam os 80% dos maiores salários, mas de todo o período contributivo. Aí, um advogado lá no Sul falou assim, não, mas vem cá, aqui a gente tem uma regra provisória, temporária, e temos uma regra permanente.
A lógica do direito é que uma regra provisória, uma regra de transição, ela esteja no meio entre uma lei que era mais benéfica Sim, e uma que é mais prejudicial. Então, ela está no meio das duas. Essa que está no meio das duas, ela não pode ser mais prejudicial do que a que vai ser permanente. Ele disse assim, então, não, vamos usar então a permanente, que é de todo o período contributivo. E isso, a discussão foi longe, chegou no STJ, chegou no STF, e a gente, aí eu acho que não cabe muito, mas só para você ter uma ideia, né? Tem o uhum, tema 999 do STJ, que considerou direito do beneficiário levar em consideração todo o período contributivo. Aí o INSS recorreu para o STF, e em dezembro do ano passado, através do tema muito tempo. é, através do tema 1102, tá? Aí ficou definido. Na verdade, essa decisão do STF nem transitou em julgado ainda. A gente já está fazendo os processos, já está dando andamento. Alguns juízes entendem que, nesse momento, o processo deveria ficar suspenso, mas, assim, em geral, os juízes estão tocando o processo, mesmo sem o trânsito julgado do STF, porque lá agora só está em julgamento um embargo de declaração e não vai ter efeito modificativo. Então, essa regra já está estabelecida. Ficou Perfeito. mais claro? Ficou mais claro. Tá. Sim, a gente consegue entender o seguinte, que demorou muito tempo, porque isso aqui o trabalhador demorou muito tempo até mesmo para a própria justiça perceber que estava prejudicando categoricamente muitos trabalhadores. E aí o quanto é importante que essa revisão se faça. Ótimo. Estou aposentada. Estava trabalhando lá antes de 1994, antes de julho de 1994, e pode ter um valor que possa alterar a minha vida hoje. Porque a gente Uhum. está pensando no impacto na vida do trabalhador agora aposentado com relação à questão da revisão para a vida toda. E aí vem a questão: o que fazer? Qual o primeiro passo que eu, cidadão aposentado, tenho que fazer caso eu entenda que existe a possibilidade de eu estar recebendo menos do que deveria? Uhum. Tá. Algumas coisas para ficar claras aqui, a decisão do STF ela limitou o seguinte, que vai ter direito à revisão da vida toda quem implementou o benefício entre 99, agora eu não me recordo o mês certinho, mas foi em 99, na época da publicação dessa lei, até 13 de novembro de 2019, quando ocorreu a promulgação a emenda constitucional 103 de 2019. Tá? Quem se Então, aposentou desde aquele 99 até 2019. isso, tem que estar dentro desse período. Outra coisa que é preciso levar em consideração é que existe um prazo de decadência de 10 anos. Então, assim, você só vai ter, o beneficiário só vai ter direito à revisão da vida toda se não ultrapassou 10 anos de quando ele recebeu a primeira parcela. E aí a gente não confunde muito, porque, assim, às vezes o INSS ele concede o benefício, mas ainda leva ali uns 2, 3 meses, 4 meses, às vezes é o problema, para a pessoa receber a primeira parcela. Então, essa data ela tem o start, o início, quando o beneficiário recebe a primeira parcela. Então, se tiver ultrapassado 10 anos, aí decaiu o direito dele de pedir, de fazer a revisão da vida toda. Se tiver dentro dos 10 anos, aí beleza, né, ele pode pedir. É Se a importante gente procurar for um advogado. objetivo, a gente pode imaginar o seguinte: a gente está em 2023. Uhum. A revisão para a vida toda tá para quem se aposentou de 2013 para cá. É isso? Não dá para fazer, não dá para fazer isso, porque, por exemplo, a gente está com um cliente lá que a aposentadoria dele, a data de concessão, foi 2011. Por quê? Porque ele entrou com Hum, pedido administrativo, foi negado, aí ele foi na justiça, e só lá na frente, depois de 2015, é que ele teve direito à aposentadoria, que teve a data em 2011. Então, ele vai, mas a data da concessão do benefício consta lá 2011, mas a primeira parcela ele só recebeu lá na frente, em 2015. perfeito. Mas a gente pode entender o seguinte, que quem recebeu o primeiro mês de Aí sim, 2013 para cá, ou melhor, perfeito.
Então, se Perfeito. você recebeu, a primeira vez que você recebeu foi lá em 2013, ótimo, ainda dá Uhum, tempo talvez de correr para poder fazer a uhum. revisão. Se recebeu o primeiro mês de aposentadoria em 2012, 11, aí não vai Aí adiantar. decaiu. É um bom marco, assim. Beleza. É aquela coisa que a gente fala do tempo, né, da justiça. Uhum. Se a gente não corre atrás da justiça, a justiça chega para a gente e fala assim, ué, você teve esse tempão para poder resolver e não veio resolver, significa que você nem sabia, nem queria, nem estava percebendo. E aí a justiça entende que você não tem mais o direito daquilo. É, de um jeito muito jornalístico, É é isso. isso, né? Você tinha É, o é. tempo. Qual o tempo? 10 anos para poder resolver. E aí, ok, agora a gente pode ir atrás dessa revisão para a vida toda. Entendendo quem pode pedir essa revisão, o que fazer nesse momento? Assim, eu recebi meu primeiro ano, meu primeiro mês de aposentada foi em 2014, tá na hora de eu correr. Como é que eu faço? Uhum. O que que eu junto? O que que eu levo para um advogado especialista em previdência para poder pedir essa revisão da vida toda? Os documentos que vai precisar é carteira de trabalho, carta de concessão e o CNIT. Bem tranquilo assim, tá? Se na carteira de trabalho não tem os salários, aí ele vai ter que pensar, de repente, num extrato analítico do FGTS, porque ele vai precisar demonstrar quanto é que ele recebia antes de junho de 94. Via de regra, as carteiras de trabalho têm essa informação. E é muito engraçado que a gente está fazendo muito, e a gente observa justamente a inflação, como é que era. A carteira de trabalho desse pessoal mais antigo, as páginas de trás onde tem aumento de salário, elas são muito preenchidas, porque aumentava o salário assim, de 2 em 2 meses, tinha muito aumento de salário. Então, isso o Me advogado vai levar em lembro, consideração na hora é de fazer o engraçado que a gente está cálculo. falando de 94, né? Assim, o salário aumentava a cada 2 meses. Eu me lembro do mercado. Eu sempre gostei, quando eu era criança, adorava ir no mercado com meus pais, né? E aí eu me lembro que o preço do biscoito mudava muito. Eu me lembro do preço, tem um preço especificamente que mudava a minha vida, que era a mariola e a geleinha. Que era a mariola e uma geleinha rosa com amarelo, que ainda existe, assim, Ah, que eu comprava perto do colégio. E aquilo sempre mudava de preço muito rápido. E aí eu me lembro que aí um dia o negócio ficou o mesmo preço. Eu ia lá e custava a mesma coisa, porque tinha virado real. Então, assim, essas anotações da carteira de trabalho lá da galera que estava trabalhando em 1994, então elas são vitais nesse momento da revisão para a vida toda. sim, sim. Juntou essa documentação, vai dar entrada num processo. E como é que é feito isso? O que que pode, de que forma que pode impactar a vida do trabalhador? Você falou de um caso real de um trabalhador que está quase dobrando o valor da aposentadoria, é isso Está mesmo? mais que, tá mais que dobrando. A remuneração dele atual é 1.400 e alguma coisa, e, salvo engano aqui, porque eu estou de memória, mas vai passar para um torno de R$ 4.200. Então, dele, não é todo mundo que é assim, não, tá? Mas o dele foi muito Claro. significativo. O que o trabalhador vai precisar olhar com muita atenção é ele mesmo olhar para vida pretérita dele e falar assim, caramba, naquela época eu tinha altas remunerações. E depois de julho de 94, passou a não ter. Eu tenho um outro caso aqui de um cliente que era bancário, foi bancário de 76 até 84, e tinha um cargo lá de gerência, alguma coisa do tipo assim, a remuneração era alta. Depois, ele passou a ser contribuinte individual na qualidade de uma empresa, uma pequena empresa. Uhum. E aí ele recolhia como contribuinte individual com um salário. Ou seja, ele tinha a remuneração de 76 até 84 em torno aí de 10 salários mínimos. Depois ele passou a contribuir com o salário. Né? Qual foi o valor da aposentadoria dele? Um Um salário. salário. Então, desse também foi bastante impactante. Ele recebe hoje um salário, que é 1.320, e o dele está passando para R$ 2.400. Então, assim, a gente tem vários casos. Alguns outros aumentam a 300, 200, R$ 400,
Assim, Mas qualquer alteração impacta na pois vida do aposentado. Porque é, o remédio aumenta cada vez mais, e aumenta mais do que a inflação e mais do que o valor da aposentadoria. Ou seja, é, a revisão da vida toda é uma boa alternativa para quem teve uma boa remuneração lá naquele período, né, antes de 94, e que se percebe recebendo um valor de aposentadoria injusto. é assim, é o impacto na vida da pessoa é muito significativo. Então, assim, eu acho que não é nem um direito, é uma obrigação da pessoa, porque, assim, você não pode simplesmente negligenciar algo que vai poder te beneficiar de forma extraordinária, te dando maior qualidade de vida, te permitindo acessar mais, de forma mais concreta a sua dignidade de pessoa humana e simplesmente deixar para lá. Eu não vejo essa possibilidade. Acho que todo mundo que aposentou, que existe, que está dentro do permissivo legal para fazer a revisão, tem que procurar um advogado, fazer o cálculo antes, obviamente, porque assim, tem o outro lado da moeda, em alguns casos a conta dá negativa, E em se a alguns conta casos, der negativa? a gente não faz o processo. Não faz o processo, É, porque é. se fizer a conta errada, fizer o processo, existe a possibilidade de diminuição? Isso é algo que a gente já vai discutir para o futuro, sabe? Mas, assim, judicialmente eu entendo que não, porque você, pelo menos no seu processo, você não pode ser prejudicado no processo que você entrou, tá? Perfeito. Mas a gente não sabe quais, de fato, as consequências que irão dar. Às vezes, depois você provoca lá o INSS num processo e depois ele vem e faz a revisão. Então, Maravilha. Estou falando é isso algo que a gente porque vai é discutir. Eu acho que isso não vai importante. acontecer, mas Maravilha. É importante que quem esteja assistindo a gente e que está nesse cenário de que pode fazer a revisão, procure advogados e o sindicato da categoria em que trabalhou sim, para poder sim. obter mais informações, mas que procure profissionais habilitados, porque pode haver um lado da É. moeda que seja mais complexo. Eu acho que é muito importante, sim, né, você procurar um advogado que tem conhecimento da matéria, que está estudando a matéria, porque, assim, ah, os cálculos não são simples. Você tem que converter cruzeiro, cruzado, cruzado novo para real. Você tem que fazer a atualização e a correção monetária e os juros daquela época. Depois você Perfeito. tem que aplicar tudo isso para achar o salário de benefício. Então, assim, não é uma tarefa para, assim, respeitando todos os colegas, mas às vezes a pessoa é criminalista. Não é uma Não é tarefa para essa previdenciário, que é um pessoa, rolezão, né? o É, previdenciário é uma questão. Tá ótimo, isso aí. Alessandro. Queria te agradecer de verdade por tudo que você dividiu, compartilhou conosco. É sempre um prazer conversar com você. Para quem quiser obter mais informações, a gente tem aqui o Instagram da Souza Vasconcelos, que é uma dos escritórios de advocacia de Petrópolis que atua diretamente com sindicatos. E aí tem toda essa expertise, essa experiência com trabalhadores, e com certeza vai olhar o trabalhador que agora está aposentado, mas que sempre vai ser um trabalhador, com muito carinho e cuidado. Então, queria te agradecer de verdade, é sempre um prazer falar com você. Até breve. Tá bom, obrigado, um abraço. Um beijo grande. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. Mais um programa Trabalhador em Foco. A gente se vê em breve aqui na TV Petrópolis. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.